Bom, agora a gente vai corrigir a atividade de língua portuguesa, que é a sequência de pontuação, atividade 2D, as possibilidades do uso das aspas. Página 198 e 199, tá bom? Então, ó, são dois trechos, então vamos ler juntos. Trecho 1. O lobo e o cordeiro. Em um pequeno córrego, bebia água um lobo esfomeado. Quando chegou mais abaixo da corrente de água, um cordeiro que começou também a beber. O lobo olhou com olhos sanguinários e, arreganhando os dentes, disse: Como ousas turvar a água onde bebemos? O cordeiro respondeu com humildade: Eu estou abaixo de onde bebes e não poderia sujar a tua água. Continuando. O lobo, mostrando-se mais raivoso, tornou a falar: Por isso tens que praguejar? Há 6 meses, teu pai também me ofendeu, disse o lobo. Respondeu o cordeiro: Creio que há um engano, porque eu nasci há apenas 3 meses, então não havia nascido, e por isso não tenho culpa. O lobo replicou: Tens culpa pelo estrago que fizestes pastando em meu campo. Disse o cordeiro: Isso não parece possível, porque ainda não tenho dentes. O lobo, sem mais razões, saltou sobre o cordeiro e o comeu. Tá? Trecho 2. Emília no país da gramática. Que é isso? Aspas e grifo são sinais que elas têm de trazer sempre que se metem no meio das palavras nativas. Na cidade das palavras inglesas não é assim. As palavras de fora gozam lá de livre trânsito, podendo apresentar-se sem aspas e sem grifos. Mas aqui, nessa nossa Portugália, há muito rigor nesse ponto. Prestem bastante atenção nesse ponto aqui, ó. Palavra estrangeira ou de gíria só entra no centro da cidade se estiver aspada ou grifada, ou seja, se estiver entre as aspas ou grifada. Olhem, gritou Emília, aquela palavrinha colar acaba de tirar do bolso um par de aspas, com as quais está se enfeitando, como se fossem asinhas. Aqui ele dá uma dica importante para essa questão. 2. Volte aos textos apresentados e analise. A. De que maneiras são usadas as aspas? Registre suas descobertas. Lá no trecho 1 que ele utiliza aspas. Para que ele está utilizando as aspas aqui no trecho 1? Para que, gente? Qual é a função das aspas aqui, nesses casos, hein? Então, ó, resposta. As aspas são utilizadas para marcar as falas dos personagens. B. Ao analisar os dois textos, é possível identificar possibilidades de uso das aspas? Quais são essas? Quando a gente faz a análise dos dois textos, a gente consegue identificar para que as aspas são usadas? Quais duas funções ou mais funções das aspas? Então, ó, no primeiro trecho, a gente analisando, a gente vê que uma das funções dela é marcar as falas dos personagens, né? Então, tem momentos que o autor utiliza as aspas ao invés do travessão para marcar a fala, tá? E aqui a gente mostra, olha só, para quê? Para dar um destaque em palavra estrangeira ou gíria, né? Ou de gíria, tá? Então, olha a resposta. Sim, é possível. Então, sim, por meio dos dois trechos, ao analisar os dois textos, a gente consegue identificar possibilidades do uso das aspas, né? O porquê que as aspas, onde que as aspas são utilizadas. Então, sim, é possível. As possibilidades são marcar a fala de personagens, uso de palavras estrangeiras e gírias quando usadas em algum texto. Ou seja, se eu vou escrever um texto e vou utilizar alguma palavra estrangeira, eu coloco essa palavra entre aspas.
Se eu vou escrever um texto e no meu texto eu coloco alguma palavra de gíria para mencionar alguma coisa, eu também coloco essa gíria entre aspas, né? Por que que eu coloco entre aspas essa gíria? Porque não é uma palavra coloquial, é uma palavra da língua portuguesa, né? Coloquial. E a língua da palavra estrangeira, a mesma coisa, não é uma palavra que faz parte da nossa língua. Então a gente coloca entre aspas, tá bom? Um beijo.